Nesta aula, nós vamos ver o teorema do valor intermediário, ou também conhecido como o teorema do valor médio. Opa, foi tudo de uma vez. Vamos voltar aqui a tela para que não aconteça isto. Então, nós vamos ver o teorema do valor intermediário ou teorema do valor médio. Veja lá. Se f de x é uma função contínua, isto é importante, no intervalo fechado de a, b, inclui a, inclui b, então, para todo o valor d, real, compreendido entre f de a e f de b, ou seja, o d é um número entre a e b, no intervalo de a e b. Compreendido entre f de a e f de b, as imagens, existirá um valor c real no intervalo aberto a b, agora eu não considero mais os extremos a e b, tal que a imagem de c é este valor d. Traduzindo, vamos aqui fazer um sistema cartesiano, um plano. Então eu tenho um intervalo de a até b, inclui o a e inclui o b, e eu tenho aqui uma função. Se isto aqui é a, eu tenho a imagem, f de a. Se aqui é b, eu tenho a sua imagem, f de b. Então agora vamos supor um ponto C, um ponto C entre A e B, ou seja, ele não pode ser A, por isso que é aberto aqui em A, e ele não pode ser B, por isso que é aberto aqui em B. Se isto aqui é um ponto C, o valor C, pela função, ele tem uma imagem, então f de C eu vou chamar de D. E note que D, ou f de C, está compreendido entre f de A e f de B. Então, compreendido entre f de A e f de B. É isto que diz lá todo aquele escrito. Então, note que para todo C, quer dizer, qualquer valor C, no intervalo aberto de AB, sempre existirá aqui, claro, porque a função é contínua, a sua imagem, que eu chamo D. Isto é importante. E veja a importância desse teorema agora. Entenda bem isto aqui para que você perceba a importância desse teorema. Olha cá. Mostre que existe uma raiz real. Portanto, o valor da função neste ponto é zero, para esse valor x. Para a função f de x igual 3x ao cubo mais 4x quadrado menos 5, no intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, eu quero saber se esta função corta o eixo x neste intervalo de menos 1 a 1. Pode cortar em outros, mas não importa. Neste intervalo é que me interessa. Então, como é que nós vamos fazer isso usando o teorema do valor médio? Nós temos que f de menos 1, substituindo menos 1 na função, será menos 4. f de 1, entrando com o extremo superior na função, obteremos 2. Note que o zero está entre o 2, a imagem 2, e a imagem menos 4. Claro, entre menos 4 e 2 se posiciona o zero. Portanto, vai existir um valor C pertencente ao intervalo de menos 1 a 1, de modo que este f de C será zero, portanto, C será a raiz da minha função. O C também será dito zero da função. Então, está aqui a importância do valor intermediário. Reforçando a ideia, note que se eu tenho f de 1 igual a menos 4, a imagem é menos 4. Portanto, em menos 1 eu tenho 4. Em 2 eu tenho 1. Então, entre menos 1 e 2, haverá um valor em que a imagem será nula, portanto, será a raiz da minha função. É isto que diz o teorema do valor médio ou teorema do valor intermediário. Ele nos permite avaliar raízes de uma função num dado intervalo.